Então vamos lá. A primeira questão que eu vou colocar aqui na tela para vocês é sobre a derrubada das estátuas. Esse foi um tema bastante polêmico e falado no ano passado, principalmente com a queima da estátua do Borba Gato lá em São Paulo. Caiu questão sobre isso na Unicamp, teve questão então agora na Unesp também. Então isso já é um motivo para você se ligar e ficar de olho nas atualidades. Como que eu fico de olho nisso, né? Não só nas redes sociais, como assistindo aos jornais, lendo as notícias, ouvindo podcast de atualidades. Tem vários que eu indico lá no meu perfil do Instagram, então se você não me segue ainda, me segue lá no Instagram ou no Twitter também, @profanelise. Então essa é uma forma de você ficar atualizado e não perder os debates. Mas vamos lá, vamos ver como que a Unesp colocou esse tema. O trecho é retirada de uma notícia do G1 que diz assim: estátuas famosas da cidade de São Paulo, como a do bandeirante Borba Gato em Santo Amaro, na Zona Sul, e a de Bartolomeu Bueno da Silva, no Parque Trianon, na Avenida Paulista, ganharam um adereço macabro nas últimas semanas. Com o objetivo de ressignificar a história das figuras que elas representam, um grupo de manifestantes colocou caveiras em frente a essas estátuas e as fotografou. As fotos viralizaram nas redes sociais. Bandeirantes como Borba Gato desbravaram territórios do interior do país e capturaram e escravizaram indígenas e negros. Isso quando não os matavam em confrontos que acabaram por dizimar etnias, segundo historiadores. Então a questão, o enunciado pede o seguinte: do ponto de vista histórico, a proposta de ressignificar monumentos realizada pelo grupo, então vamos ler as alternativas. Letra A é uma transferência para a história e historiografia da prática de cancelamento de pessoas nas redes sociais. Bom, gente, a gente sabe que toda essa discussão em torno das estátuas, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, na Inglaterra, em países da América Latina também, não está relacionada com cancelamento, assim como acontece nas redes sociais, com figuras, influências e tudo mais. Não é essa relação, tá? A história, a escrita da história já tem desconstruído há muito tempo esse mito do bandeirante como um herói desbravador, e o que as pessoas estão fazendo, esses movimentos estão muito influenciados também com todas as manifestações em outros países. Então não se trata de um simples cancelamento e nem de a gente diminuir todo esse movimento social e de contestação com cancelamento. Depois a gente vem com a letra B. Entende a função da história como celebração dos mitos e heróis do passado. Bom, se essas pessoas estão questionando por meio de intervenções que colocam ali, de fato, o que representa para algumas minorias essas estátuas, a gente não está falando, nesse caso, de uma celebração de mitos e heróis, né? É justamente de um questionamento sobre esse título de mito e de herói. A letra C representa uma análise crítica e um esforço de revisão da memória histórica. Bom, já vou adiantar aqui que a letra C é a mais adequada e a gente está pensando em uma revisão justamente dessa memória, porque uma coisa é a escrita da história, galera, e outra questão é como essa memória desses fatos e desses personagens históricos aparecem na sociedade. Então a alternativa C está pensando em como essa derrubada das estátuas e como essa proposta de ressignificar, como diz no enunciado, é uma análise crítica, tá? Mas vamos lá, para a letra D. A letra D diz: demonstra uma percepção otimista e ufanista da identidade e do passado brasileiros. Justamente o contrário, né? Não tem nada de ufanista e muito menos otimista. Tá tentando, então, desconstruir essa história. E a letra E mostra clara descrença na história e valorização do trabalho de artistas consagrados. Então aqui também é como se fosse uma crítica vazia a esses movimentos, tá, gente? Não se trata de não valorizar o Brasil ou não valorizar os artistas, mas de tentar, como diz o enunciado, ressignificar essas memórias e o porquê dessas estátuas estarem onde estão e por que essas pessoas serem lembradas em detrimento de outros grupos. No outro vídeo que eu fiz sobre a segunda fase da Unicamp, eu falo bastante sobre essa questão, você pode dar uma olhadinha também. Mesmo que você não vá prestar Unicamp, eu falo muito dessa questão histórica, lá no meu perfil do Instagram também já fiz posts sobre isso, mas aqui a letra C é a mais adequada e não é uma questão de nível muito difícil, tá, pessoal? Vocês perceberam que tem várias alternativas ali que fazem uma interpretação incorreta e se você estava atualizado nessa discussão, não ia ser muito complicado de responder.